Então você trouxe o argumento do mal aí e trouxe um argumento que eu já vi esboçado em algum lugar, que é interessante, mas eu nunca tinha refletido tanto, né? Se Deus é onipresente, então, e o mal existe por aí, então o mal existe com Deus, né? Como se ele acobertasse, se ele convivesse com esse mal, e por que não, se ele criou tudo como um criador desse mal, né? É interessante essa reflexão. E aí você leu alguns autores que te levaram a questionar isso? Vários, né? Você citou antes aí. Cara, eu endoidei o cabeção. Você não tá entendendo, cara. Dá uma crise dentro de você. Há uma contorção na tua mente, sabe? Que ela te destroça completamente, Daniel. E aquilo me deixava muito, muito triste comigo mesmo, porque eu ficava pensando, cara, não é possível, tem que ter uma saída, mas não há escapatória, sabe? E eu começava então agora a adentrar em algumas aulas de biologia. Imagine um cenário de sombras, onde cada pensamento sussurrado é vigiado por olhos invisíveis, e cada dúvida é tratada como um crime capital. No silêncio da mente, um carrasco espiritual anota cada deslize, alimentando uma paranoia que transforma a fé em um cárcere psicológico de onde poucos conseguem escapar. É neste clima de tensão e desconstrução que o professor Daniel Gontijo, com sua precisão cirúrgica de pesquisador do comportamento religioso, conduz uma das conversas mais incendiárias da internet brasileira. Do outro lado da mesa, temos Jason Ferrer, o homem que já esteve no topo dos púlpitos, gravou dezenas de CDs de pregação e viveu as entranhas da indústria da fé por dentro. Mas o pastor morreu. Em seu lugar, surgiu uma das figuras mais polêmicas e ferrenhas do ateísmo militante atual. Jason não apenas abandonou o ministério, ele rompeu as correntes e agora expõe as fragilidades e as contradições do meio religioso com uma coragem que incomoda. Prepare-se para ouvir denúncias sobre a construção da autoridade pastoral, o medo como ferramenta de controle e a análise crua de quem entende que a religião pode ser, muitas vezes, um fenômeno sedutor por fora, mas profundamente falso por dentro. Neste corte, Jason Ferrer e Daniel Gontijo mergulham no abismo da desconversão e questionam: Jesus realmente existiu? A religião é um vírus da mente? Como o meio evangélico forja personalidades e timbres vocais para manipular massas? Se você busca respostas fáceis, este não é o seu lugar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Gente, é isso então. Jason, valeu demais, cara. Tô super feliz que você tenha aceitado participar. Eu te conheci, assim, a princípio, numa live que você participou, lá no canal Liga Racionalista, se eu não me engano, e aí teve uma fala sua, isso, né, que me chamou a atenção, que foi isso, sobre você ter sido pastor. Eu sou um estudioso, um pesquisador de comportamento religioso, conversão, desconversão, e eu adoro, tenho muita curiosidade sobre esses processos que as pessoas vivem, então essa sua fala me chamou muito a atenção, e daí eu comecei a te acompanhar lá no seu canal Fala Teu, assisti alguns vídeos já que são ótimos, e assim, cara, para quem assiste, eu queria até começar com esse comentário, para quem assiste os seus vídeos, então eu já vi sobre intolerância religiosa, tem o seu vídeo bacana também sobre homossexualidade, eu adorei esse vídeo seu, inclusive. Tem um vídeo seu também falando se Jesus existiu ou não, que é um tema bem polêmico. Inclusive, deve vir um historiador aqui daqui a algumas semanas para falar sobre esse tema também. Que bom, que bom. Eu não sei se ele vai concordar plenamente com você, mas... Não precisa. Nós estamos nesse embate todo para que a gente possa realmente chegar a um denominador comum. Exatamente. E é isso, a gente tem que estar aberto ao diálogo, ao debate, né, Jason? Então, velho, eu queria que você começasse assim, contando pra gente um pouco, então, vamos fazer como se fosse uma retrospectiva. Cara, como é que foi a sua infância, a sua adolescência com a religião? Vamos começar por aí, vamos entender como foi o seu envolvimento religioso, para depois a gente chegar nessa fase sua como pastor, e depois a gente entender aí a cereja do bolo, que foi a sua desconversão, pode ser?
Conta um pouquinho para nós aí do seu histórico, então, como religioso, desde o início dos tempos. Pois é, rapaz. Então, eu tive uma infância, cara, uma infância muito conturbada, muito difícil, sabe? Passei por muitas necessidades. Meus pais, nos anos 80, logo início ali dos anos 80, não tinha tantas condições. A gente tinha condições ali extremamente precárias para a época, para a classe que a gente vivia, né, para o trabalho que os meus pais tinham, para a educação que os meus pais e o suporte que os meus pais me deram. E assim, e mesmo com toda a humildade, com toda a dificuldade, os meus pais conseguiram passar para mim pelo menos um feedback do que seria um pouco da realidade da vida e entender as nuances da vida. Então, tudo que tinha antigamente, até hoje, acredito que seja assim ainda, mas antigamente, nos anos 80 ali, o que tinha era ou você estava nas drogas, no mundo do crime, ou você estava dentro da igreja. Era esquerda ou direita, céu ou inferno, bem ou mal, fogo ou gelo. Era 8 ou 80. Então, assim, a minha mãe muito católica, né, extremamente católica, eu particularmente fui batizado sem a minha autorização por padres católicos. Minha madrinha, né, queria que eu fosse um batizado, que eu rezasse missa, que eu estivesse dentro da igreja mesmo, sabe? E aí eu fui. Não tinha objeção nenhuma aquilo, porque afinal de contas é um fenômeno social que tomou conta de todo o nosso Ocidente e de todo o Oriente. Enfim, a religião, ela tem um poder de sedução como aquele bolo gostoso, né, que você come e se sente bem com aquilo, sabe? Mas o fundo dela é um fundo extremamente falso. Porém, eu continuei ali, sabe? Aí aos 5 anos o meu tio, que era protestante, meu pai agnóstico, minha mãe católica, meu tio protestante, né? A minha mãe tinha que trabalhar, fazer as coisas dela e me deixava na responsabilidade do meu tio, que tem por título Jeová, o nome dele. Olha o nome do homem. Aí o que acontece? Então meu tio fazia o seguinte, ele me levava para a igreja. E aí eu tinha que agora cantar os hinos da harpa, sabe, 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu estando lá cantando, certo, tendo poucas, às vezes raras oportunidades, certo, depois foi ficando um pouco melhor, as pessoas foi vendo que eu fui crescendo um garoto já com uns 10, 12 anos, com um pouco mais de esperteza, com um pouco mais de comunicabilidade, e aí as oportunidades surgiram, e aí eu comecei a entender que aquela classe religiosa que eu vivia era única e que eu precisava agora falar daquilo que eu acreditava para as pessoas. Eu passei então a entender que Jesus, ele era o único caminho, a verdade, a vida, que ele é a inspiração dos seres, enfim, que ele é o Senhor, o Salvador, o que vai remir toda a humanidade. E aquilo foi começando a entrar na minha cabeça de tal forma, Deus, sabe, que eu não tinha outro mundo, cara. O meu mundo era aquilo lá, cara. Sabe, para mim não existia nada. Ou era céu ou era inferno. Sabe, meu mundo todo, meu mundo interior, minha vida psicológica, ela se tornou um verdadeiro inferno. Porque eu passei a ser uma pessoa extremamente radical e fundamentalista a ponto de eu entender que, por exemplo, que tinha anjos tomando conta do meu banho, sabe, das minhas vestes, anjos que tinham a papeleta na mão, anotando tudo que eu fazia, com a caneta Bic do lado, anotando todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos e até o que passava no meu subconsciente, coisa que eu não tinha domínio. Então eu pedia perdão aos anjos, para pedir perdão a Jesus pelas coisas que se passavam no meu subconsciente. Veja o quanto eu fui doente. Cara, eu tive um pouco disso também, eu entendo. Eu também tive uma época, eu fui católico até meus 15 anos, mais ou menos. Eu tinha algumas piras, assim, às vezes. Eu ia à missa, se eu não tinha acompanhado um trecho do folheto, eu me sentia super culpado e ficava cismado, assim, as coisas que passavam na minha cabeça. Será que Deus está de olho no que eu penso? E se eu pensar alguma coisa, sei lá, uma blasfêmia sem querer, então a culpa é minha, o que vai acontecer? Exato, eu tinha um pouco disso também, cara. Tinha um pouco. Então eu comecei a entrar na paranoia, cara. Uma paranoia total, onde eu queria converter as pessoas que eu trabalhava,
onde eu queria falar de Jesus no ponto de ônibus, no trem, no metrô, onde eu entendia que a realidade última das coisas era Jesus, certo? Então eu queria falar daquilo tudo para as pessoas. Eu acredito que quem está me ouvindo agora também, se foi evangélico, protestante, já sentiu isso. E meu tio, ele enraizava as músicas, ele enraizava uns testemunhos, uns discos vinis que tinha, sabe, tocava aquilo lá o dia todo, fazia uma lavagem cerebral em cima de mim, e eu ouvia um cara chamado Adão Campos, sabe, eu não sei se você que está aí me ouvindo procurar na internet o testemunho de Adão Campos, cara, aquilo me causava um medo, que se eu não dormisse de calça, sabe, eu tô falando de calça jeans, se eu não dormisse com uma roupa que pudesse cobrir meu corpo, o anjo estaria anotando aquele mau comportamento, e eu poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo. E isso me deixava assim, sabe, de uma maneira agoniada, porque eu estava o tempo todo vigiando se havia demônios para me atacar, o que eu poderia estar fazendo para pedir perdão a Deus, sabe, e isso tudo, sabe, passou a ser o meu pior inquisidor. Os meus próprios pensamentos foram os meus piores carrascos, sabe? E eu me sentia, assim, como alguém que estava extremamente certo contra um mundo extremamente hostil e imoral. Então eu imaginava que eu devia salvar esse mundo, não falando de Buda, não falando de Maomé, não falando de Ganesha, de Vishnu, de Horus, de Shiva, de Brahma ou de qualquer outra coisa, mas falando unicamente a mensagem salvadora, protetora de Jesus Cristo. Esse era eu. Então, cara, eu passei a ser uma pessoa, Daniel, lamentável, lastimável. Eu passei a ser um réprobo, sabe? Passei a ser a vergonha. Hoje, eu tô falando, hoje, me analisando a pessoa que eu era, o jovem que eu era. E aí eu comecei, então, a sentir alguns prazeres que a fábrica, a indústria da religião, ela fornece, certo? Oportunidades para poder cantar em grandes igrejas, para poder participar em coros musicais, de poder pregar, certo, em grandes púlpitos, com pastores renomados, com cantores renomados. Então, eles se utilizavam das minhas asas fortes de jovem para que eles pudessem ganhar mais pessoas. Foi o que um pastor disse para mim, falou, Jason, você é uma ovelha que precisa chamar outras ovelhas. Eu entendo isso hoje, o que eu estava fazendo, o trabalho que eu estava fazendo para esse grande exército que cresce todos os dias. E aí, cara, eu ficava igual um desesperado, sabe? Então, gravei o meu primeiro CD de pregação, olha isso. Você se envolveu muito mesmo, né? Cara, você não faz ideia, você está indo no superficial, no artificial ainda. Sabe, eu me aprofundei de tal forma que você não faz ideia. Então, nessa brincadeira, eu gravei 27 CDs de pregação. E passava a negociar esses CDs também, porque, afinal de contas, todo missionário, ele quer ser sustentado por aquilo que ele faz. E eu me sentia como? Me sentia uma pessoa que era protegida por algumas lideranças fortes, sabe? Das igrejas que eu participava, que era a Igreja Assembleia de Deus, do campo de Abreu e Lima, aqui no Recife. Eu participava dessa igreja, e aí eu contendia contra o povo da Assembleia de Deus. Eu estou te contando uma historinha bem minuciosa para que você possa ter uma ideia de como foi a minha construção. Para quem está aí do outro lado, do norte, sul, leste, oeste, eu nem dei boa noite pro pessoal, me perdoe. Eu dei por nós, relaxa, você é convidado. Não é? Aí o que acontece? Então, eu passava a enfrentar e a confrontar pessoas de outro campo, Daniel. Sabe, pessoas de outras denominações. Eu afrontava essas pessoas para que elas pudessem entender a minha doutrina, o que eu queria falar. Tá entendendo? A minha linguagem. Sabe? Mas você não acha, Jason, desculpa te interromper, mas você não acha, às vezes eu penso nisso, que pode haver alguma coisa mais da nossa personalidade do que da própria religião? Eu falo o seguinte, por exemplo, eu tenho também o perfil de expressar aquilo que eu penso, de gostar, sabe, de ter essa liberdade de expressão, de levar o que eu acho
correto, que eu acho mais bacana em termos de ideologia e tal, para o máximo de pessoas que eu puder. E eu brinco às vezes assim, inclusive, olha só, nesta live aqui vai cair como uma luva a expressão que eu já usei algumas vezes. Se eu me converter um dia, é certo que eu me tornarei pastor. É certo. Por causa do meu jeito, sabe? Eu gosto de levar para o máximo de pessoas que eu puder aquilo em que eu acredito. Sabe, tentar transformar o mundo, mesmo que pontualmente, por meio do nosso canal aqui, né, com alguns milhares de inscritos e tal, isso me satisfaz. Então, às vezes eu penso, cara, que não é simplesmente a religião, sabe, que nos leva a pregar, a disseminar o evangelho. Claro que tem um incentivo dentro da instituição religiosa, eu não estou dizendo que não exista, mas você não acha também que pode haver alguma coisa de nós nisso aí, sabe? De tipo da nossa personalidade, de quem a gente é para querer... Entende o que eu quero dizer? Então você se tornou ateu, mas você tem um canal hoje de ateísmo, cara, e tá super produtivo lá, né? Tá disseminando o pensamento crítico, né? Quando você fez uma análise psicológica, comportamental, para analisar um pouco dessa personalidade, desse caráter impulsivo que muitas pessoas elas já tinham, e com a religião elas aguçam isso mais, né? Mas o que eu quero te dizer é que a religião ela funciona como uma guerra. Às vezes você não está interessado em ir para a guerra. Você não está interessado em colocar um fuzil, sabe? E você sair para destruir vidas, sabe? Acabar com nações. Mas você é obrigado a fazer aquilo pela tua nação. O nacionalismo, o patriotismo e a obrigação militar para aquilo ali. Então, a obrigação que você sente dentro do cristianismo é ser, em primeiro lugar, um missionário. É esse o combate que você tem todos os dias. Porque, assim, se eu fui chamado para ser um protestante, automaticamente aquilo vai forjar Daniel, psicologicamente. Aquilo é um ponto de uma navalha. Aquilo a religião ela é um divisor de águas na mente da pessoa. Às vezes pode ser que você não seja aquela pessoa que seja tão chata, mas dentro da religião você passa a ser essa pessoa chata. Eu não estou falando dentro de uma religião qualquer, não. Eu estou falando dentro do cristianismo, tá certo? Porque eu não posso falar de uma outra coisa, de um outro oceano, de um outro rio, se eu não estive lá. Eu estou falando dentro do cristianismo que te chama ao confronto. Ou você é salvo para falar daquilo que você reconheceu, daquilo que você experimentou, certo? Ou então você vive como um crente sem produtividade. É como, por exemplo, aconteceu de Jesus, é só um exemplo do que eu quero te falar. Jesus, isso está escrito no romance dos evangelhos, que ele passou por uma figueira e não era tempo de figos, certo? Mas ele olhou e procurou frutos naquela árvore. E por não achar frutos, e a Bíblia deixa claro que não era tempo de figos, ele amaldiçoou aquela figueira e falou: nunca mais coma alguém fruto de ti. E amaldiçoou, e imediatamente ela secou. Então essa mensagem militar de levar o evangelho, de espalhar o evangelho, ela é algo que ela forja o nosso caráter, a nossa personalidade e até mesmo o nosso vocabulário. Se você observar bem, você vai ver que os pastores da Igreja Universal, eles possuem o mesmo timbre vocal do próprio Edir Macedo. Você compreende? Então, a maneira como eles se expressam, a maneira como eles falam, a maneira como eles seguram o microfone, a maneira como eles têm uma linguagem corporal, Daniel, é a mesma coisa de você ver o líder da Igreja Universal do Reino de Deus. A mesma coisa que você vê quando olha para a Igreja Mundial, da Renascer em Cristo, de alguma das Assembleias de Deus, os pastores da Vitória em Cristo, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Silas Malafaia, eles se comportam igual o Silas Malafaia. Eles têm temperamentos tão explosivos quanto o Silas. Então, assim, eu acredito particularmente e psicologicamente que nós somos afetados pelo meio que a gente vive ali. E isso acaba forjando um pouco mais, porque afinal de contas é uma causa. A religião, ela é como se fosse uma causa nobre.
Você não está espalhando algo que é imoral, mas algo moral para consertar a humanidade. Então eu queria consertar a humanidade. E quem não quer consertar a humanidade? Quem não quer uma humanidade mais justa? Só que eu não sabia que eu estava espalhando o fanatismo, a discriminação, o preconceito, o racismo, o sexismo, o classicismo, o exclusivismo para várias pessoas. E estava fomentando isso por onde quer que eu andava, entende? Teve então, uma pessoa comentando aqui, Jason, resposta cristã ao ateísmo, deve ser o canal, né, dessa pessoa, que nem todas as religiões são assim. Isso bate com o que eu estava pensando enquanto você falava aí. Eu que tive uma formação católica, fui batizado também voluntariamente, fiz primeira comunhão, fiz crisma, e ali pelos 15 eu fui abandonando o catolicismo. E eu às vezes comparo a minha experiência dentro do catolicismo com os meus pares, com os meus familiares, com as pessoas evangélicas que eu conheci mais tarde na vida, aqui em Bom Despacho, minha terra natal. Lá eu não conhecia evangélico, eu não convivia. A maioria lá de Bom Despacho é católica, meus amigos familiares, sabe, eu não conhecia esse negócio, né, de protestantismo e tal. Aqui em Belo Horizonte que eu comecei a conhecer, como pelos meus alunos. Então, a maioria dos meus alunos é cristã e evangélica. E aí eu acabei me casando com a Natasha, que na época era evangélica, a mãe dela é teóloga, e era pastora, hoje em dia está mais afastada. Mas ela, digamos assim, né, foi consagrada pela igreja de Getsemane, pastoreou por um tempo, está um pouco agora de férias, digamos assim. Mas aí que eu comecei a ter contato com o pessoal protestante, evangélico, e o que eu queria comentar? Eu senti uma diferença muito grande de denominação, da postura deles a respeito da palavra, da Bíblia, da forma de viver sua religião. E depois, como pesquisador, eu comecei a observar que esses dados batem, não foi só uma observação casual. E aí, eu sinto, assim, eu percebo, e parece que os dados confirmam, que os protestantes têm uma imersão muito maior na religião, porque não tem aquela mediação necessária do padre, por exemplo, para poder levar a palavra, fazer a homilia, né, interpretar na linguagem mais atualizada da Bíblia, porque está acontecendo agora e tal. E pronto, né? Tchau, vou para minha casa. Os evangélicos, pela minha percepção, são muito mais independentes, se envolvem muito mais com as escrituras, e eu acho que por isso, talvez, se sentem mais chamados a disseminar a palavra, né? Perfeito, Então, eu acho que talvez exista uma diferença de postura. Claro que não posso generalizar, né, gente? Tem evangélicos e evangélicos também, tem católicos e católicos. Eu tenho conhecido católico que é super de carteirinha, assim, que me manda várias mensagens, vídeos tentando me converter, mas eu vejo uma média um pouco diferente, assim. Então, talvez você cresceu nesse meio em que... Sim, nesse meio, cara. Te chamaram, né? É porque é o seguinte, olha, você foi chamado a batalhar. Dentro do evangelho, você foi chamado para uma guerra. É uma guerra espiritual. Trata-se de uma batalha espiritual que você não vê dimensões. Então você tem que batalhar 24 horas. Você vê que, por exemplo, o pré-protestantismo, né, que começou lá em John Hus, né, o Wycliffe, e aí se culmina em Lutero, onde Lutero coloca, então, a ideia de que cada pessoa ela pode ter a sua própria relação com o próprio Deus. E que não precisa os padres simplesmente pregarem o evangelho. Sim, mas cada um é chamado para o ide e pregai o evangelho. Então, quando Lutero agora ele dá essa interpretação, ele cria uma explosão no coração das pessoas, a ponto das pessoas agora conhecerem... ter um contato místico com esse Deus, né, com o Deus cristão, e começar a propagar isso. Então, essa ideia que surgiu desde lá da Alemanha, Suíça, certo, que se disseminou entre protestantes, tanto é que o nome já está aí, protestante, já é algo extremamente agressivo. Entende? Então, isso acaba descaracterizando
muitos perfis que são assim pessoas extremamente calmas, tranquilas, passivas. Essas pessoas ganham um capacete espiritual, elas ganham um escudo espiritual, Daniel, e elas ganham uma espada de um poder mágico e começam a rodar o mundo igual um Harry Potter, soltando poder. E tem esse aspecto teológico que você colocou de disseminar a palavra, porque aqueles que aceitarem Jesus serão salvos, os demais Exatamente. serão ou excluídos, destruídos na visão dos testemunhos de Jeová, ou vão ranger os dentes eternamente no inferno, né? Ao passo que outras religiões, como o Espiritismo, não tem essa pegada de que eu tenho que converter, porque senão a pessoa vai... Não tem isso, né? Talvez a teologia explique um pouco também do que está por trás, né, dessas... Primeiro você vê uma coisa interessante, é que a Igreja Católica tinha os padres para poder rezar a missa em latim, certo? E poder fazer uma interpretação exegética e hermenêutica que fosse contundente de acordo com a tradição e com as escrituras, certo? Aí o que acontece? Vieram os protestantes que entenderam que a volta de Jesus é uma volta iminente. Então, a qualquer momento pode acontecer. Então, o próprio protestante, ele se sente compelido a pregar o mais rápido possível o evangelho para que haja uma massa muito maior de conversão. Já os espíritas, como você falou, eles não têm essa pegada, porque eles acreditam em reencarnações. Então, você evolui o tanto que você pode evoluir. Se não der para evoluir o tanto aqui, fica tranquilo que após a tua morte, entendeu? Você reencarna de novo. Ah, Jason, mas e aí se eu reencarnar 3 vezes? Não importa se for 3 mil, 3 milhões, não importa. Você vai reencarnando e você vai sendo uma pessoa cada vez melhor em cada reencarnação. Enquanto que o protestante, ele não acredita nessa reencarnação. Ele acredita que está vindo um juízo aí, que Jesus Cristo vai a qualquer momento descer nas nuvens junto com seus querubins, arcanjos, serafins e por aí se vai, e o bicho vai pegar, o arrebatamento vai comer solto. Então, cara, isso me deixava de uma maneira que eu ficava responsável por cada vida. Sabe, eu queria tomar conta do Pernambuco, Natal, Fortaleza, eu queria tomar conta de Salvador, da Bahia, do mundo, você entende? E essa mesma paixão, Daniel, essa mesma paixão se deu entre os protestantes europeus. Tanto é que você percebe que enquanto há uma guerra lá entre protestantes e entre os huguenots, né, entre os protestantes e católicos, os próprios protestantes, eles também geram o quê? Missionários para poder acompanhar a Igreja Católica para vir para o Brasil, para divulgar esse tal evangelho. Então, você vê que a fome de falar daquilo que você acha que é certo, parece que é uma gangrena que é aqui. E eu entendo isso, sabe? E eu passei, então, a pregar de uma maneira que eu imaginava que eu era, não o dono da verdade, mas eu era filho do dono da verdade. Entendeu? Então, assim, cara, eu me sentia o embaixador do céu. Alguém que tinha uma autoridade espiritual para falar sobre temas importantes, como, por exemplo, a experiência mística com Deus, o próprio pecado, a salvação, a graça, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Eu tinha autoridade para falar sobre o sexo dos anjos. Você compreende isso? Então, assim, e isso é muito sedutor. Até que um dia eu passei, então, a me confrontar de uma maneira muito positiva e ao mesmo tempo esquisita. Eu tinha um professor num seminário, quando eu viajei, fui ver meu pai era agnóstico, e meu pai começava a plantar uma semente em mim. E através de exames, de experiências sociais, psicológicas, meu pai me explicava coisas que eu não conseguia entender. Então ele falou assim: meu filho, você quer uma bicicleta ou você quer um dicionário? Vamos ver se você vai ser inteligente. E eu pensei, vou ser inteligente se eu pedir um dicionário pro meu pai. Pronto, pedi um dicionário e me deu a porra do dicionário. O que é que vai fazer com o dicionário na mão? Aí o que acontece? Então, assim, meu pai
agnóstico, inteligente, um cara que tinha um grande poder de compreensão da vida, da natureza, das coisas, dos fenômenos, sabe? E ele me explicava dentro da minha linguagem as coisas que eu tentava compreender, mas eu só compreendia com os óculos de Jesus. Não compreendia de outro modo. Tinha que ter a ótica do evangelho. Por quê? Porque eu seguia muito o que Paulo dizia, que se alguém pregar um outro evangelho que não seja o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja anátema. Então, assim, meu pai tinha uma sabedoria muito grande e um tato perfeito para poder tocar no íntimo do meu ser, sabe? E ele me falava de coisas, me fazia perguntas que eu travava, sabe? Já viu aquele trem quando descarrila? Sabe? Eu não conseguia ter uma resposta, mas eu falava, pai, isso é um mistério. Deus, ele é mistério. Meu pai falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que você estude, mas que você procure um seminário para estudar. Aí eu falei, poxa, mas como que meu pai pode pedir, ele que é agnóstico, ele que tem suas dúvidas a respeito de Deus, ele pede para o filho dele fazer um seminário. Aí eu fui procurar um seminário lá em Campo Grande. Quem está me vendo sabe, Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu fiz entrei lá no seminário, não tinha condições de pagar, mas eu tinha tanta força de vontade, Daniel, de querer aprender, de querer buscar um pouco mais, com mais afinco, ter aquela sabedoria dos evangelhos, entender com mais eficácia o poder de Deus através das escrituras e de uma exegese, de uma hermenêutica que me desse uma condição melhor, conhecendo grego, conhecendo hebraico, conhecendo um pouco mais do latim, que eu fui seduzido por aquilo. Mas foi lá que começou a minha desgraça. Como assim? O seu pai já tinha plantado a semente antes do seminário? Deixa eu entender. Ele já plantava antes, né? Você já foi para o seminário com essa sementinha querendo germinar, só para eu acompanhar. E lá começou uma desgraça que foi o quê? O que você quis dizer? Porque é o seguinte, eu vou te explicar. Essa desgraça não é uma palavra pejorativa, é algo sem graça para mim. É uma desconstrução, sabe? É como se fosse um desserviço. Mas eu não vou colocar de serviço, eu vou colocar uma desconstrução teológica, porque eu queria responder a meu pai as perguntas que ele me fazia, sabe? E lá, quando eu chegava, os meus próprios tutores, professores, sabe, mestres, que eram doutores e outros até mesmo PhDs, enfim, eram pessoas que não sabiam me responder o que meu pai plantava em mim. Eram árvores que não conseguiam ser cerradas, sabe? Eram fundamentos tão bem posicionados. Eu fico imaginando como que meu pai tinha essa estrutura na cabeça dele, sabe? Então eu perguntava as mesmas coisas que meu pai me fazia as perguntas e os mestres não sabiam me responder. Então eu pensava comigo, ora, deve haver alguma coisa no meu pai, sabe, que é diferente daquilo que eu penso. E eu comecei, então, a querer pensar como meu pai pensava, sabe? E aí as desconstruções, elas foram criando estruturas diferenciadas dentro da minha cabeça. E aí eu comecei a entrar nas obras de Bultmann, né? Comecei a estudar aquilo que não queriam que eu estudasse dentro do seminário, né? Então, as obras de Rodolfo Bultmann, onde eu tive uma ideia sobre a ideia da dinitização, né? E da historicidade de Jesus, do lado místico deste ser. E aí comecei a estudar as obras dos neoliberais, dos liberais, sabe? Algumas obras de Karl Barth, por exemplo, de Paul Tillich, né? E grandes teólogos, e isso acabou me fazendo, sabe, rejeitar algumas coisas importantes dentro do cristianismo, sabe? Eu comecei a pensar como se fosse uma classe maior dentro do cristianismo. Como me compreende isso? É como um calvinista. Um calvinista, ele tem um pensamento de superioridade acima daqueles que são armenianos. O cara que, por exemplo, é presbiteriano, ele vai se sentir um pouco mais superior do que aquele que é da Assembleia de Deus. Eu não sei se isso já chegou aos teus ouvidos, né?
Não, admito que não, assim, essa questão de teologias, que competem entre si, que existem rixas, eu sei que existe, assim, mas nunca vi alguma coisa assim tão explícita. Nós temos aqui uma visão e vocês sabem, mas eu sei que existem rixas, né, em todo lugar. E aí, então, você começa a debater contra testemunhas de Jeová, é daí quando começam os livros sobre seitas e heresias. É essa superioridade aonde algumas pessoas que são religiosas, religiosas, eu digo cristãs, protestantes de uma igreja tradicional, elas se sentem superiores àquelas outras denominações que têm como se fosse um fracasso na linha de interpretação. Então eu me sentia já essa pessoa. Mas depois eu fui começando a ver, assim, infelizmente, eu estou sendo sincero com você, né? E eu começava, então, a imaginar que essas pessoas estavam seguindo um caminho doutrinário que era extremamente horrível. E eu estava ali, Daniel, como sempre, para corrigir. Entende? Aí o que acontece? Então eu comecei a entrar numa crise. Uma crise muito grande. Porque foi uma crise existencial tão profunda, sabe? Que eu comecei a perceber que aquilo que eu acreditava sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, sobre como é que eu posso dizer, sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, aquilo tudo não tinha um efeito. Mas era apenas uma forma de eu confortar o meu próprio ego, sabe? Aí eu comecei a pensar que, poxa, o que eu estou fazendo finalmente? Por que eu tenho que ser superior às pessoas? Sabe? Por que eu estou me sentindo que... Eu estou sentindo que as minhas crenças elas não se realizam, não é por falta de oração. Porque eu orava, eu jejuava, eu clamava, eu ia para cultos de oração, de consagração, sabe? Eu era batizado, acreditava que também era batizado no Espírito Santo. Eu lia bem a Bíblia, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, sabe? Eu tinha uma leitura boa, sabe? Tinha bons livros de exegese, então eu não entendia o que estava acontecendo. Então começou então a haver algumas crises profundas. E essas crises, finalmente, elas me levaram a questionar, primeiro, a eficácia, sabe? Se era eficaz ou não aquilo que eu acreditava, Daniel. Então, mas eficaz no sentido de transformar, de haver milagres, de haver intervenções, nesse sentido mais concreto? Eu digo... Ou verdadeiro, eficaz no sentido de realmente condizer com a realidade, existir esse Deus? Exatamente. Então, a eficácia da minha crença, sabe? E eu comecei a questionar isso. E tinha um professor que nós chamávamos de o advogado do diabo, que ele não orava na classe, sabe? Ele era um professor de crítica textual. E ele não orava na classe. Crítica textual faz um estraguinho também, né? Aí ele começou a me despertar sobre algumas coisas, sobre dilúvio, e fez algumas teologias, né? Ele fez teologia comparada comigo. E eu comecei agora a ver que existiam outros salvadores. Eu pensava que era só o meu. Eu imaginava que o céu não era dos gregos, mas era uma criação minha, sabe? Minha, digo, da minha turma, do meu pessoal, do meu Jesus, entendeu? Então aquilo passou a ficar meio que complicado dentro da minha cabeça. E aí agora, o cara já desmontou dilúvio, o cara já desmontou 10 mandamentos, o cara já desmontou que aqueles 10 mandamentos não foi de Moisés, e agora eu perguntava de quem era, certo? E começou então a falar que a arca de Noé não está no Monte Ararat, certo? E que não houve dilúvio, e que geograficamente Moisés não poderia ter passado 40 anos no deserto, e que não há possibilidades físicas ou químicas, certo? Ou eletromagnéticas para que a própria natureza pudesse proteger o povo de Israel com uma coluna de fogo à noite, uma nuvem para protegê-los do sol. Então eu comecei a ver que algumas guerras de Israel dentro da arqueologia não eram comprovadas, e aí, meu amigão, foi aonde o barco caiu, o bicho pegou pro lado. Sabe?
Então, esse professor teve um papel importante também. Se seu pai plantou a semente ali para você ter coragem de questionar, para você ficar com o olho mais atento, esse professor foi lá e deu uma adubada naquilo ali, né? Sem dúvida nenhuma, cara, sabe? Então... Você conhece o Bart Ehrman? Já Sim, leu alguma coisa dele? Ele tem uma história parecida, assim, de tempos de seminário, em que alguns professores trouxeram algumas ideias que pareciam conflitar com o que ele acreditava, e aquilo foi botando pilha nele para questionar, e ele foi descobrindo que a Bíblia sofreu diversas alterações ao longo de sua história, e por aí vai, né? Então, um processo que tem alguma semelhança aí também, né, com Exatamente. Então, assim, a casa caiu, sabe? Então, eu comecei a me deparar com questões da soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Não havia compatibilidade dos dois, certo? Eu comecei a entender que o mal não haveria como existir tendo um Deus onipotente, tendo um Deus onisciente, tendo um Deus onipresente. Ora, como que o mal poderia existir? Aonde que ele poderia existir se Deus ele era onipresente, Daniel? Certo? Se Deus é o tudo num todo, o imaginável e o inimaginável, Deus é o tudo no todo. Então, se o mal ele existe em algum lugar, mas onde ele existiria se não fosse dentro do próprio Deus? Mas como poderia haver o mal dentro do próprio Deus, sendo Deus de natureza extremamente boa e separada do mal? Então, Deus não poderia estar separado do mal, certo? Aliás, Deus não poderia procurar se separar do mal. Olha que coisa doida. Deus não poderia procurar se separar do mal, porque se Deus se separasse, já não seria onipresente, porque teria um espaço para o mal e um espaço para Deus. Então, esse mal existente, ainda que ele consumisse um pequeno espaço no universo, seja um universo espiritual, ou seja invisível, sobrenatural, metafísico, seja lá como alguém queira chamar, ele vai criar um espaço, mas esse espaço deveria ser coberto pelo próprio Deus, né? O próprio Deus estaria também ali, porque ele é onipresente. E ao mesmo tempo, Daniel, me dava um grande problema. Por quê? Porque Deus, eu acreditava que ele era onipresente, onipotente. Então, Deus sendo onipotente era a única força que existia. Então, o mal, para existir, precisava de uma força. Mas que força ele poderia ter, o mal poderia ter, certo? Se de Deus não viesse. E se o mal, ele captou uma força de Deus, então Deus, pela sua onisciência, Deus foi cúmplice com o próprio mal. Então aí já se desmontou totalmente toda uma doutrina sobre uma soberania de Deus, certo? E aí eu comecei então a banir a soberania de Deus. Eu já não tinha um Deus soberano, certo? Porque se Deus ele era soberano, mas permitia o mal, então ele era cúmplice. Mas se ele não permitia o mal, então ele era impotente. Ele já não era mais onipotente. Então eu comecei a colocar a culpa do problema em Deus. E aí eu comecei então a comer do fruto do conhecimento, e os seminaristas já não começaram a me ver dentro do jardim de uma maneira tão boa. Começaram a te enxergar como cobra. Exatamente, pronto, né? Olha só, então você trouxe um argumento do mal aí, e trouxe um argumento que eu já vi esboçado em algum lugar, que é interessante, mas eu nunca tinha refletido tanto, né? Se Deus é onipresente, então, e o mal existe por aí, então o mal existe com Deus, né? Como se ele acobertasse, se ele convivesse com esse mal, e por que não, se ele criou tudo como um criador desse mal, né? É interessante essa reflexão. E aí você leu alguns autores que te levaram a questionar isso? Vários, né? Você citou antes aí. Cara, eu endoidei o cabeção. Você não está entendendo, cara. Dá uma crise dentro de você. Há uma contorção na tua mente, sabe? Que ela te destroça completamente, Daniel. E aquilo me deixava muito, muito triste comigo mesmo, porque eu ficava pensando, cara, não é possível, tem que ter uma saída, mas não há escapatória, sabe? Eu começava, então, agora a adentrar em algumas aulas de biologia e evolução. Foi aí a minha destruição.
A minha destruição foi essa, por quê? Porque eu entendia que eu era superior dentro de um plano de seres macro, microscópico, né? Eu acreditava que o céu foi feito para mim, para as coisas que existiam. Eu era a cabeça ou o cabeça de uma criação. Sabe, eu era uma pessoa que eu era dotada de poderes e que eu parecia com o próprio Deus. A minha crença era infantil demais, cara. Até que eu comecei a ver que os macacos também usavam um bastão dentro d'água para poder saber. Eles usavam, né? Eu vi fotos e vídeos do macaco. O professor trouxe esse macaco na sala de aula, que o professor era muito covarde. Aquele professor era uma coisa que não era brincadeira, cara, sabe, de crítica textual. Aí ele falou, gente, olha como é que um macaco dentro d'água, ele começa a colocar um bastão para que ele possa entender onde está a profundidade, até que ele possa pisar o pé. Isso é inteligência. Veja como esse macaco quebra aqui esse fruto, ou quebra essa casca. Veja como isso funciona, como aquilo funciona. E ele começou a me trazer mais para uma visão naturalista da coisa. Sabe? E para entender que todo o processo de vida, sabe, era mais nitidamente explicável dentro de uma ótica evolucionista. E que dentro do criacionismo, ele me quebrava somente em me dizer que dentro da antropopaleontologia, ele me quebrava ali, porque só me mostrava como é que eu posso dizer, mas... ele me mostrava um artefato, né? Uma ossada, vamos colocar assim, tá? De 13 mil anos, 15 mil anos, que eram menos aí, certo? Então ele fazia um questionamento comigo, me perguntando, poxa, Jason, mas como que o teu mundo gerou-se em 6 mil anos, certo? E você tem aí rudimentos. Bom, pessoal, agora que assistimos esse corte, é fundamental que façamos uma pausa para digerir não apenas o relato de vida exposto, mas a estrutura patológica que ele revela sobre a experiência religiosa. O que vimos aqui não é apenas a trajetória individual de alguém que foi pastor e hoje se identifica como ateu, mas o retrato de como o fenômeno teísta opera como uma ferramenta de captura psicológica. O convidado menciona ter vivido em um estado de paranoia, sentindo-se vigiado por anjos até em seus pensamentos subconscientes, o que ilustra perfeitamente o que o filósofo Michel Onfray descreve como a teocracia interiorizada. A religião não se contenta em controlar o corpo ou o comportamento público. Ela busca colonizar a subjetividade, instalando um carrasco invisível dentro da mente do indivíduo. Como bem pontuou Christopher Hitchens, a religião é a origem do totalitarismo, pois postula a existência de um ditador celestial que pode ler seus pensamentos e condená-lo por crimes de pensamento, uma ideia que precede qualquer regime autoritário humano e serve de protótipo para a opressão. Ao analisarmos o relato, percebemos que o engajamento religioso fervoroso, muitas vezes confundido com propósito ou personalidade, é na verdade o resultado de uma pressão ambiental e sistêmica. O convidado descreve como o cristianismo o forjou para a guerra espiritual, transformando uma pessoa comum em um militante do dogma. Isso nos remete à análise de Richard Dawkins sobre os vírus da mente. A fé cega não é um atributo biológico, mas sim um subproduto de uma infecção cultural que utiliza o medo do inferno e a promessa de salvação como mecanismos de replicação. Quando o interlocutor pergunta se não seria a personalidade do indivíduo que o leva a pregar, ele ignora que a estrutura religiosa é desenhada para explorar justamente as inclinações sociais humanas, canalizando o desejo de pertencimento e de consertar o mundo para a manutenção de uma instituição que, historicamente, mais segregou do que uniu. Como observou Sam Harris, o problema da religião não é apenas que ela é falsa, mas que ela é divisiva por definição, estabelecendo uma barreira intransponível entre o nós, os salvos, e o eles, os condenados ou anátemas. A transição mencionada, que começa com as perguntas incômodas de um pai agnóstico e culmina no fracasso dos mestres de seminário em responder a questões básicas, revela a fragilidade epistemológica do teísmo.
O estudo aprofundado da teologia, ironicamente, costuma ser o caminho mais rápido para o ateísmo quando feito com honestidade intelectual. O convidado buscou no seminário o grego, o hebraico e a exegese, esperando encontrar fundamentos sólidos, mas encontrou o que o filósofo Daniel Dennett chama de quebra de feitiço. Ao remover as camadas de misticismo, o que sobra é apenas literatura antiga com tradições históricas e uma estrutura de poder que se retroalimenta do silenciamento da dúvida. A desgraça ou desconstrução que ele relata é o despertar da razão. É o momento em que o indivíduo percebe que as ferramentas que deveriam explicar o mundo, como o conceito de um Deus onisciente e benevolente, colapsam diante do problema do mal e da indiferença da natureza. Como disse David Hume, se Deus é capaz de evitar o mal e não o faz, é malevolente. Se deseja fazê-lo, mas não pode, é impotente. A realidade da vida, com suas precariedades e nuances, não cabe no maniqueísmo do céu ou inferno citado no vídeo. Precisamos falar seriamente sobre o custo humano dessa fábrica da religião. O relato de gravar 27 CDs de pregação e negociar a própria fé evidencia o caráter mercadológico das denominações modernas, especialmente no contexto neopentecostal brasileiro. A religião torna-se uma mercadoria de esperança vendida a quem menos tem. O militante ateu não ataca o fiel por maldade, mas por entender que a libertação desse jugo é um ato de humanismo. Quando o convidado descreve o medo de não dormir de calça jeans por causa da vigilância angelical, ele está descrevendo um trauma religioso real, uma neurose induzida que priva o ser humano da sua autonomia e dignidade. A razão é o único antídoto contra esse delírio coletivo. Bertrand Russell argumentava que a religião é baseada principalmente no medo. Medo do misterioso, medo do fracasso, medo da morte. O medo é o pai da crueldade e, portanto, não é de surpreender que a crueldade e a religião tenham andado de mãos dadas ao longo da história. A postura didática que devemos adotar aqui é a de mostrar que o pensamento crítico não é um inimigo da moralidade, mas o seu verdadeiro fundamento. Ao contrário do que as instituições pregam, não precisamos de um legislador celestial para sermos éticos. Precisamos, sim, de empatia e compreensão das consequências de nossos atos no mundo real. A cereja do bolo, como dito no vídeo, que é a desconversão, representa o triunfo da honestidade sobre o conforto do dogma. É a coragem de dizer eu não sei, em vez de inventar uma resposta sobrenatural. Quando os mestres do seminário não souberam responder às perguntas do pai agnóstico, eles revelaram o vazio intelectual que sustenta a fé. A religião sobrevive da repetição, não da investigação. Ela exige submissão, enquanto a ciência e a filosofia exigem verificação. Portanto, este relato deve nos servir de alerta sobre como a doutrinação infantil e o ambiente social podem sequestrar potências intelectuais. O convidado, que hoje utiliza sua comunicabilidade para disseminar o pensamento crítico, passou anos sendo uma ovelha que chama outras ovelhas, um soldado de uma guerra imaginária que consome recursos, tempo e saúde mental. A militância ateia é, em sua essência, uma militância pela realidade. É o esforço de retirar as vendas dos olhos para que possamos olhar para o universo tal como ele é, sem o filtro deformador de escrituras arcaicas que justificam preconceitos como o racismo, o sexismo e o exclusivismo mencionados. A honestidade intelectual exige que abandonemos as muletas metafísicas e aceitemos nossa finitude. Como humanistas, nossa tarefa é construir um mundo onde a dignidade humana não dependa de aprovação divina e onde a curiosidade não seja punida com a ameaça do fogo eterno. Que a trajetória de desconstrução vista aqui inspire mais pessoas a questionar, a estudar e, acima de tudo, a confiar na própria capacidade de discernimento. A razão é a luz que realmente ilumina, e a coragem de enfrentar o vazio sem inventar deuses é a maior prova de maturidade que a nossa espécie pode oferecer.